nós temos e que podemos refletir nesse dia, tá? Deixa eu tirar aqui esse convite e colocar aqui em cima, né, um convite para que as pessoas se inscrevam no nosso canal lá no YouTube. Então, o dia de hoje, vamos ver aqui, junho, né? Estamos no mês vermelho, tá bom? Estamos no mês vermelho, no mês lilás e verde, estamos no mês dos primeiros livros dos profetas menores, a gente já sabe disso tudo, já temos conversado. Aqui tem outras datas, mas não fazem parte mais, né, do nosso dia, já são datas passadas. A gente vai aqui para os dias, vamos ver aqui o que é que fala. Hoje é dia o quê? Hoje é dia 23. Olha aqui, 23 de junho. Então vamos ver aqui o dia de 23 de junho. Dia do lavrador, do atleta olímpico e do esporte olímpico. Hoje, 23 de junho. Dia Internacional das Viúvas. Das Nações Unidas para o Serviço Público. O serviço do povo. Eu agora achei interessante, né? O que ocorreu lá no Afeganistão, e a ONU tomou uma providência, né? Não seguiu muito, quer dizer, não seguiu, mas também se os Estados Unidos mandassem, não façam nada, eles também iam cruzar os braços, né? Mas como não houve essa palavra americana, então a ONU se predispôs a arranjar como ajudar, né, o Afeganistão, apesar que o governo que está lá não é, né, muito carinhoso, digamos, com a América, mas ainda assim ela, para desencargo de consciência, está criando situações para facilitar a questão da saúde daquele povo lá no Afeganistão, né? Porque a ONU é a serviço dos Estados Unidos, então os Estados Unidos, se os Estados Unidos permite, a ONU age. Se ele não permite, aí ela não age, né? Quando é contra os interesses egoístas dele, a ONU faz de conta que não está vendo, deixa correr, né? Porque poderia ter preocupado lá com a Síria também, né? O povo também está sofrendo lá na Síria, mas a ONU não está nem aí. Por quê? Porque os Estados Unidos faz parte lá do bolo que está prejudicando o povo, inclusive principalmente financeiramente, né? Tirando, roubando o petróleo deles. Mas a ONU faz que não vê, não, é assim mesmo, entendeu? Faz que não vê. Então, mas, né, já que não pode ser pior, está aí pelo menos ajudando o Afeganistão. Até que a América diga, não, para com isso, está errado, eles estão... Então aí ela para também. A ONU é uma vergonha, né? Aqui tem o link onde tem muita gente que nasceu nesse dia, muita gente que morreu e muitos eventos na história. Claro, uma história contada, né, do jeito que interessa, né, para alguns, né, o que a história registra que aconteceu nesse dia. Aqui tem para fazer a vida melhor. Tem várias orientações sobre isso, tá? Aqui sobre testemunho diz assim: descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo a prepotências. Reafirme desprezo a prepotências. Começa por a gente, tá? Nossa prepotência, somos altamente prepotentes. Somos prepotentes como pessoas, aí depois vem a prepotência porque somos homens, os que são homens, né? Depois a prepotência pelo fato de sermos brasileiros. Pergunta aí na América do Sul o que é que eles acham de nós brasileiros. Entendeu? Então essa prepotência a gente tem. Somos prepotentes porque somos religiosos, a gente despreza quem não é religioso do jeito que a gente quer, a gente é prepotente porque somos evangélicos, quem não é evangélico para a gente não vale nada, né? Então a prepotência é o nosso nome, é a nossa cara, é isso que Deus engole. Gente como a gente, altamente prepotentes, doentes. Nós somos muito doentes, muito. Tá bom? Então, começando pela gente, descubra, anote, rejeite ou reafirme desprezo à prepotência. Aqui tem hoje, é o dia da personalidade do protagonista, e no livro de Filemon, nós temos aqui
um dos ensinos daquele livro. Paulo pede por Onésimo, né, que é o escravo de Filemon, dando certeza que seria atendido quanto à liberdade do escravo, para que o ajude em sua obra missionária onde estivesse. Então ele pede a Onésimo, né, pede a Filemon que liberte Onésimo. Ele até diz que eu vou pagar por ele, mas liberte porque ele vai ser muito útil a mim na obra que eu estou realizando. Tá certo? Tomara que não seja como escravo, continuar como escravo, né? Provavelmente não. Provavelmente. Aí nós temos aqui, vamos para aqui para a semana. Então, estamos na quinta-feira, né? Na quinta-feira 3. Então, temos aqui, olha, estamos vivendo o dia, né? A semana dos patriarcas. Lembra? Então, domingo foi o dia de Abraão. Na segunda-feira foi o dia de Ismael. Na terça-feira foi o dia de Isaac. Na quarta-feira foi o dia dos filhos de Setura, tá? Os muitos filhos de Setura, e que eram filhos de Abraão. Lembrando que todos eles são descendentes de Abraão e a todos eles Deus deu como herança Canaã. Não foi só Israel, não. Israel é que foi o egoísta da coisa, tá bom? Mas Deus deu Canaã a todos os descendentes de Abraão, e são muitos. São muitos, inclusive Ismael, que são os árabes, tá? Mas o ganancioso lá só pensa nele. O resto tem que morrer mesmo. Tudo irmão, tudo parente, né? Tem que morrer mesmo, porque é dele. Deus deu para ele. Olha a prepotência. E a gente herdou essa diabrura, né? Essa diabrura espiritual. Entendeu? Então tá aqui. Hoje é o dia de Esaú. Tá? Nessa semana dos patriarcas. É o dia de Esaú. Injustiçado por Deus, Isaac, Sara e Jacó. Isso aqui no entendimento, não é, de Moisés. Tá bom? Claro que Deus não é injusto. Mas no entendimento de Moisés, foi injustiçado por Deus também. Né? Então tá aqui. Injustiçado por Deus, Isaac, Sara e Jacó, segundo a concepção errada de Moisés, sobre a justiça e os propósitos do Senhor para com todos eles. Então, Moisés entendeu que Deus abençoou a mutreta de Rebeca. Foi Rebeca? Foi. A mutreta de Rebeca, a bandidagem de Rebeca, para favorecer a Jacó. Entendeu? Então Esaú foi, né, injustiçado aos olhos de Moisés. Deus não age assim. Deus amava Jacó no mesmo tanto que amava Esaú. Moisés não, claro, Moisés não. Então ele entendeu Deus pela cabecinha pequena dele. Mas o Deus de Jesus não tinha isso não. Tá bom? Então tá aqui, esse é a quinta-feira. Vamos aqui para o Facebook, vamos ver lá no Facebook o que é que tem para nós e que serve para nossa reflexão nessa oportunidade, tá? O que nós juntamos desde ontem, né? Lá no Facebook. Então a gente está aqui nele, a gente está aqui no culto de hoje, que nós já estamos realizando. Esse culto já está, olha aqui, curtido, né? Está curtido por quem? Maria Arideia, Ivete Espíndola e o Marco Souza. Tá bom? Então já está curtido por esses queridos. Aqui está um banner chamando para, né, os episódios da história de muitas Marias. Né? Então tá aí, o título é A Mulher Traída. Então tá nesse item aí, né? Tá lá o link e dá para ir lá para os episódios dessa história. Aqui tem aquele banner onde me perguntam e eu respondo, né? A pergunta é cristão? Né? É do cristianismo trigo, tá? É cristão defender a usura capitalista? É cristão isso? Né? Todo mundo sabe da usura capitalista. Não tem gente boba, não.
Todo mundo compreende, não é, quanto a usura capitalista é real, na pele de cada um, inclusive. Cada um sofre com isso, entendeu? Não tem gente ingênua nisso, não. A gente pode estar se enganando, a gente pode estar aceitando as coisas que os marqueteiros fazem, né, as ideias que eles passam, mas todo mundo sente na pele, né, a usura capitalista na gente. Então a pergunta é cristão defender essa usura? Porque nos ensinaram que não. Comunismo é coisa do diabo. Ora, se tirou o comunismo, então só sobrou. Então o capitalismo é de Deus? É de Jesus? Né? O comunismo diz assim: tudo é de todos. Não, mas isso aí é do diabo. O que é dito para a gente é que o de Deus é assim: tudo é de alguns e o resto serve a eles. Isso é de Deus. Passaram essa ideia para a gente e a gente bebe isso como uma verdade. Agora a pergunta é cristão defender a usura capitalista, essa ganância de cada um, né, de que tem de enricar, mesmo que tenha que tirar do pobre, mesmo que tenha que tirar das pessoas, porque eu sou o abençoado e eu devo ser mais rico do que os outros. E defender isso é cristão? Se Jesus disser sim, é cristão. Aí tudo bem. Então aí é do cristianismo trigo mesmo. A gente vai brigar com unhas e dentes. Tá bom? A outra pergunta é cristão desprezar quem não quer crer em Jesus? É cristão eu desprezar a pessoa que diz, não, eu não quero ser cristão. Eu não quero crer em Jesus. Eu não quero entregar minha vida a Jesus. É cristão desprezar essas pessoas? Colocar em segundo plano? É cristão isso? Pergunta Jesus, essa é a ideia, tá? A outra é cristão impedir a liberdade legal dos outros? É cristão isso? Então tá lá, a liberdade, a lei. Ah, mas a lei é injusta. É um direito dele, se está na lei é direito dele, tá bom? Então, você pode achar injusto, e muita gente pode achar, mas está lá na lei. É cristão eu privar a pessoa do direito dela porque eu acho que o direito está errado? Isso é cristão? É de Jesus? Se Jesus disser sim, é cristão isso, então é do cristianismo trigo. Se Jesus disser não, não é cristão, então é porque é do cristianismo joio, tá? Cristianismo joio. Aí diz assim, isso faz a grande diferença entre ovelhas e bodes cristãos, tá bom? Muito bem, aqui tem um vídeo estudo, tá? Falando sobre o amor. Aqui tem outro vídeo estudo falando sobre lideranças espirituais. E que mais? Aqui tem outro vídeo, agora é um vídeo resposta, né? De uma resposta que a gente já conversou aqui no nosso culto matutino, é milagres. Milagres provam que o milagreiro é de Deus, né? O fato de alguém fazer milagre, isso prova que ele é de Deus, entendeu? Então a gente está conversando sobre isso. Aqui tem uma palavra sobre, né, o aniversário do meu neto, né? 23 de junho, hoje, André Soares. Então a gente está parabenizando e dando a ele, né, as nossas orações para que o Senhor continue abençoando ele. O que mais? Deixa eu ver aqui. Pronto. Aqui está um vídeo onde a gente está interpretando uma frase, uma afirmativa de um determinado cristão. A gente está estudando isso, né, nesse vídeo. Aqui tem defeitos na igreja local de Cristo. Lembra que tem 4 tipos de igrejas? Tem a igreja individual, eu sou uma igreja, você é uma igreja. Tem a igreja local, que é a reunião de várias igrejas pessoais, só que ela é formada por trigo e por joio. Tem a igreja denominacional,
que é aquela igreja, que é o ajuntamento de igrejas locais, tá bom? Então, formada também por joio e trigo, e tem a igreja atemporal, é a igreja de todos os tempos, com todos os salvos, tá? Aqui só tem salvo. A primeira, a pessoal, só tem salvos, mas tanto a local quanto a denominacional é formada por joio e por trigo, tá? Então, defeitos numa igreja local, elas são defeitos promovidos, claro que também o trigo erra, o trigo não é perfeito, né? Mas o trigo erra muito menos, acerta muito mais. Mas os defeitos da igreja, aqueles que permanecem, são defeitos promovidos pelo joio. O joio que faz parte da igreja, que faz parte de qualquer religião. Então, os defeitos de qualquer religião é promovido pelo joio, tá bom? Pelo joio. Então tem aqui, defeitos da igreja local de Cristo promovidos pelo joio contra si mesmos, contra o trigo e contra o mundo amado de Deus. Todo mundo sofre, inclusive ele mesmo, o joio, sofre, não é, com o fato dele ser joio e as consequências disto na vida da igreja de Cristo ou na vida de qualquer religião. Então está aqui esse banner chamando a atenção para isso. Parece-me que aqui tem também, aqui também tem vários defeitos que foram lembrados por algumas pessoas e eu fui colocando aqui então vários defeitos que a igreja local possui. Tem muitas virtudes? Tem, mas tem muitos defeitos porque o joio está lá, né? Então, o joio promove todos esses defeitos. Aqui tem um banner lembrando de alguns artigos que nós escrevemos para uma página de notícias aqui da cidade. O que mais? Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre estilos literários. E ontem a gente falou sobre o estilo profético, tá bom? Então, esse é o momento quando a gente conversou sobre isso no culto de ontem. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente falou sobre mundo sem cristianismo, tá? Aqui tem outro momento do culto de ontem, quando falamos sobre o recado de Jesus aos ricos. Por que Jesus disse ao jovem rico: vai, vende tudo que tem, fique pobre e venha e me siga? Por que Jesus disse isso? Tá? E por que Jesus também disse: é impossível um rico ser salvo? É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico herdar o reino dos céus. Por que Jesus disse isso? Então a gente tem 25 motivos e ontem a gente falou, se eu não me engano, o 23º motivo para isto. Aqui tem um momento do culto de ontem, quando a gente respondeu a essa pergunta. Santificação. Qual a diferença para ser espiritual? Qual a diferença entre uma pessoa santificada e uma pessoa espiritual? Qual a diferença disso? Tá bom? E o que mais? Aqui está o culto completo, que está lá no YouTube, e aqui o culto completo, que está aqui no Facebook. Hoje ele não está, deixa eu mudar aqui, até que ele está até agora, né? Mas ele não está disponível para o público, tá? Está somente no meu Facebook. Mas enquanto esteve disponível, olha aqui, ele foi curtido por Maria Arideia, Ivete Espíndola, Marcos Brandão, Vandi Nascimento, né? Também curtiu, e o Newton Cirqueira. São pessoas queridas, anjos do Senhor, que abençoou, que curtiu